Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem, no sentido mais amplo que essa palavra pode ter, ou nos vários sentidos que ela pode ter. Um grande olá a todos que me escutam e que me veem. Um grande olá a você que está viajando também, escutando esse podcast pelo Spotify e pelo Apple Podcasts. E um grande olá a você também que está me vendo no seu smartphone, na sua Smart TV, pelo YouTube. Essa plataforma que dá tanta voz a criadores independentes de conteúdo que estão tentando trilhar um caminho tão árduo quanto esse, né, de produção independente. Vocês vão ver que esse episódio foi bastante importante para mim e eu espero que vocês gostem desse papo que passou pela arte, pela música, por influências e tantos outros assuntos do tipo, será que a arte realmente é tão importante assim? E foi com o Axel Flegg, que é artista plástico e músico. Ele faz parte da banda Mustache e os Apaches, uma banda que eu gosto há muito tempo. E você ajudaria muito o Modo Mato se você se inscrevesse aqui no canal, se você não for inscrito ainda, se você curtisse, comentasse ou interagisse de alguma forma com o canal, porque aí o YouTube entende que esse vídeo aqui é um vídeo legal. E se você for novo por aqui, eu gostaria de te convidar também a assistir os outros vídeos que eu tenho produzido aqui. São os vídeos de viagem que eu faço quando eu estou na estrada viajando. E agora, moçada, vamos diretamente para esse papo com este ser humano incrível. Axel Flegg, meus amigos. Axel Flegg, seja muito bem-vindo ao podcast do Modo Mato. Muito obrigado. É um grande prazer receber você hoje aqui. Prazer é meu também. Porque já há muito tempo eu sou fã de vocês. Pô, que barato. De certa forma, em um período da minha vida, as letras e a conexão que eu tinha com a banda moldou, de alguma forma, o que eu sou hoje. Isso a gente está falando de, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Que barato, velho. E como que o canal tá me proporcionando ter esse tipo de contato. Você faz parte de uma banda que eu já escutei muito e fui a muitos shows, né? E a gente tá aqui agora trocando ideia. Que Isso maravilha. É muito louco, cara. Essa é a aventura da vida, né? Pois é. Só acontece pra quem se aventura. Eu queria começar aqui lendo um trecho de uma música chamada Filosofia, do último álbum de vocês, que diz o seguinte: o que aconteceu quando as mentes começaram a pensar e se deixou de ser apenas mais um simples animal? Uma visão diferente se estabeleceu, um alicerce importante para a civilização. E o que brotava das mentes mais claras nas comuns reuniões, originalmente a luz das fogueiras, que luz era essa que continuava a brilhar, mesmo depois de apagadas as chamas? Axel, qual que é a sua chama que não se apaga depois que a luz se apaga? Cara, minha chama, o que me move é a aventura. A maneira como eu achei de deixar minha vida plena de aventura é a arte, né? Então, eu sou músico, mas assim, antes de ser músico profissional, eu era artista plástico, que apesar de ser um ofício assim, que é um tanto introvertido, né? O lado de produzir imagens, tudo, proporciona um teor de aventura muito grande, né? E de liberdade também, né? Então, o que move, o que mantém a minha chama acesa, mesmo depois que o calor foi embora, é essa coisa de produzir. Produzir dentro da perspectiva da arte. Mas sem também nenhum ortodoxismo, né? Sem, assim, essa coisa de olha a arte, assim, como se fosse um deus, né? Mas foi a coisa que mais me deu perspectiva de ser o que eu sou, né? Assim, de poder fazer as coisas que eu quero, no horário que eu quero, e ir para o lugar onde eu estou a fim de ir e ficar onde eu me sinto bem. E nesses tempos tão nebulosos em vários aspectos que a gente está vivendo, seja de pandemia, seja de brigas políticas e tudo mais, a arte acho que mais do que nunca é de extrema importância para a gente ter uma claridade, né? E ela é tu vê, uma coisa que eu acho interessantíssimo sobre a arte, e isso pode causar até uma grande polêmica, mas eu vou falar, porque tudo bem, né? É que é o seguinte, apesar da arte ter uma importância substancial na existência do ser humano, ela também não muda nada. Será que não muda, cara? Cara, eu acho que não. Sabe? Ela já ajuda a gente a viver, sabe? Mas mudar mesmo, tu vê, olha só a quantidade de revolução que a gente já passou, e a gente está numa situação agora
tão sofrível quanto estava na Segunda Guerra Mundial, velho. A coisa fica se repetindo sempre, assim, sempre de novo e de novo. Claro, isso aí é muito particular de cada um, de como que vai absorver, mas na introdução aqui do programa eu falei que a arte me mudou de alguma forma. Ela Talvez, muda, ela muda, assim, durante a vida, a gente como indivíduo. Mas, assim, no todo, eu vejo que as coisas passaram, as revoluções passaram, as revoluções, se referindo às revoluções artísticas, né? Uhum. E as coisas sempre continuam, para mim, continua tudo igual, velho. Continua igual, tudo igual. A exploração do ser humano igual, a estupidez humana é a mesma, como sempre foi, e com requintes de maldade, né? Baseado nesses novos armamentos que tem por aí e tal, técnicas de manipulação de mentes e tudo. Então, por isso que eu acho que, apesar de ser fundamental, ela não muda muito, sabe? Mas aí que tá o lance incrível da área, uma coisa espiritual, né? Uhum. Esse que é o barato, né? Então, o que as músicas da Mustache e os Apaches influenciaram em ti foi a nível espiritual, né? Sim. Elas não mudaram a tua vida, né? Elas te deram um barato, assim, puta, olha aí que barato. Agora ficou mais legal, porque de repente tem esses caras aí que falam alguma coisa que eu penso, ou que eu sinto e tal. Esse tipo de coisa. Isso é muito louco. E também, assim, porque não, mesmo que não tenha mudado alguma coisa em mim, mas eu lembro de algumas bandas que eu estava escutando em determinados momentos da minha vida que fizeram parte da trilha sonora. Entende? Eu lembro numa fase, por exemplo, essa fase que eu falei que estava escutando muito. Na verdade, a fase foi muito ruim da minha vida nesse trecho. Mas parece que vocês tocando de fundo, assim, em determinados momentos. É um alívio, dá um barato, né? Dá um alívio, sim. É muito louco. Tipo, a mesma coisa que eu senti, por exemplo, quando eu era adolescente, o que eu comecei a ouvir, por exemplo, Genesis, uma banda inglesa, ou outra coisa, tipo Pink Floyd, assim, que foram umas coisas que mudaram a minha mente, né? Mudaram a minha maneira de ver, a minha maneira de viver. Mas, assim, eu digo, no geral, na história do mundo, não muda nada. É só uma gota de água caindo no oceano, assim. É um alívio da alma, né? Sim. Mas, assim, para mim é fundamental. Por quê? Porque eu gosto de aventura, cara. E a arte é um passaporte do aventureiro. Sabe? É um passaporte do aventureiro. E a Mustache e os Apaches tem uma conexão bem profunda com esse espírito de aventura, né? Desde a formação quanto... Desde a origem, né? Como que foi que surgiu a banda? A banda surgiu... Bom, da minha parte, eu só posso falar de mim, né? Cada um vai ter uma visão, claro, né? A banda surgiu, para mim, como uma maneira mesmo de aventura mesmo, de me conectar com uma coisa diferente que seria... só ser artista plástico, né? Porque eu vim para São Paulo para buscar o mercado de arte aqui de São Paulo, porque é um mercado mais pujante, mais rico, enfim. E eu tô sabendo que eu chego num lugar assim, que eu não conheço ninguém, e eu como artista plástico eu vou cair dentro de mim, né? Então, tocando com algumas pessoas, assim, eu tive a oportunidade de morar num lugar onde as pessoas eram todas artistas, né? Tipo, aluguei um quarto numa casa. Então, quando eu vi que todo mundo ali se integrava muito pela música, porque era só músico, né? Eu pensei assim, porra, vou nessa parada aí, meu. Nessa época você não ganhava dinheiro com música ainda? Não ganhava dinheiro com nada nessa época, né? Porque eu tinha me mudado de Porto Alegre para São Paulo. Eu peguei uma grana das coisas que eu tinha, né? Eu só não vendia minha casa, que tá lá até hoje. Mas, assim, vendi tudo. Vendi carro, vendi um monte de tela, pensei, agora eu vou. E aí você mudou para uma casa cheia de artistas. O ambiente também influencia demais, né? Demais, Se você tivesse mudado para uma casa cheia de engenheiros, se eu tivesse mudado para uma casa cheia de filósofos, era outro papo, né? Então, era uma casa que tinha um piano na cozinha. A gente cozinhava e alguém ficava tocando piano. Alguém ficava cantando, daqui a pouco alguém vinha com um instrumento maluco. O Lumineiro, tu deve conhecer o Lumineiro. Conheço. O Lumineiro, ele é do mundo do circo, então estava sempre circulando o pessoal do circo, é um pessoal gente finíssima, assim, maravilhoso. Então era um lugar muito vivo, muito vivo. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma banda para tocar na rua. Tocar na rua mesmo, na rua. E qual é o formato? Não pode estar plugado.
né? Tudo acústico. Tudo Você acústico. não pode depender de energia. Né? Não pode, né? Então era só voz e os instrumentos ali, que originalmente era o contrabaixo. E o contrabaixo que vocês usavam é o acústico, né? Aquele grandão. O bolão, aquele... Sim, coitado do baixista que tinha que carregar isso de cima para baixo, né? Inclusive, eu tenho saudade daquele tempo, porque ver a figura do Tomás carregando o baixo à noite, porque a gente tocava à noite, logicamente, porque é mais temperatura mais agradável. Ver aquilo, cara, aquele cara carregando aquele baixo nas costas, para mim era um símbolo muito, muito forte. Uhum. Subia os lombão, assim, de Perdizes, porque a gente morava em Perdizes, Nossa né? Senhora, cara. E era aquilo, e ele fazia aquilo com muita naturalidade, parecia que não pesava nada. E ele devia estar curtindo muito também, né? Carregar. Hoje ele não faz mais isso. No último show que eu fui lá era mais leve, né? Era porque outro... aquele baixo que tu viu é um bumbo, parece. Ele foi fabricado, é um bumbo de uma bateria, ele foi fabricado para possibilitar uma maior mobilização, assim, do cara, a gente ficar mais, tipo, poder entrar num avião sem ter que pagar uma passagem pro contrabaixo. Entendi. Né? Desmonta o bagulho, põe dentro de um case lá e vai embora, vai para qualquer lugar. A gente viu, na primeira saída que a gente fez à noite, pelas ruas ali de Perdizes, né? Que a gente ia nos bares de Perdizes, né? A gente viu que, pô, isso aí pode dar certo, velho. Vamos continuar, vamos nessa rua mesmo aqui que tem um monte de bar, vamos continuar aqui, vamos ver o que rola. Uhum. E a gente foi de bar em bar, daqui a pouco tinha um circuito, as pessoas adoravam a gente passar por lá e tal. Vocês tocavam, tipo, dentro dos bares ou parava na calçada, tocava? Quando o bar tinha mesas na rua, a gente ficava na rua mesmo. Entendi. Né? Com o tempo, a gente entrava dentro já, com permissão, logicamente, dos donos, né? Sim. A gente sempre era bem recebido e tal. Fazia um número curto, 3 músicas, passava o chapéu e ia embora, ia para um outro lugar. Curioso, eu não lembro como que eu conheci vocês. Eu acho que há muito tempo atrás eu recebia uns e-mails do Papo de Homem, aquele site. Sim, a gente fez uma matéria então no Papo de Homem. Que era tipo artistas brasileiros que você deveria conhecer ou alguma coisa assim. Mas acho a que gente fez foi uma por matéria, lá. foi uma das primeiras, realmente foi. Faz bastante tempo isso. Faz bastante tempo. E o incrível, cara, é que muito rapidamente a gente estava convidado para fazer propaganda de TV, para participar em novela. A gente participou em 3 novelas da Globo. É mesmo? Não que eu sinta muito orgulho disso, mas é que, pô, a gente apareceu muito por tocar na rua, velho. Então a gente viu, cara, isso aí, pô, a gente pode viajar o mundo com esse negócio aí, vamos embora, vamos. E aí a gente fomos pro mundo também, sabe? Como que foi? Vocês fizeram uma tour na Europa? A gente fez duas. Como que foi? Na verdade, a gente fez uma, começando pela Bélgica, por 7 países, a gente alugou uma van e ficou rodando, era o inverno, meu. Eu nunca tinha pego um inverno europeu, era horrível, assim, por um lado, mas por outro lado era tudo muito novo e muito legal. Então a primeira viagem a gente começou ali, na verdade a gente começou em Istambul, que foi o primeiro lugar onde a gente tocou, mas não tinha nenhum vínculo com nada, assim, né? Uhum. Mas daí quando a gente chegou na Bélgica, começou mesmo a rolar os shows que a gente tinha marcado, né? Tá, vocês marcaram shows Não dava pra tocar na rua porque era muito frio. Ah, sim. Né? Mas a gente tinha uma série de shows, tinha 20 shows pra tocar em um mês. Então a gente foi dali, foi Bélgica, foi Paris, foi Londres, foi Berlim, foi Praga, foi Antuérpia, foi Amsterdã e... Quanto tempo que vocês passaram, né? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. A segunda vez foi anos depois, foi 4 anos depois, foi para Portugal. E a gente ficou só em Portugal, ficou só em Lisboa e Porto. Foi maravilhoso, eu adorei. Aí já foi num clima legal, assim, foi durante o verão. Maravilhoso, adorei Portugal, cara. Eu amei Portugal, velho. Eu amei, porque eu gosto de arquitetura também. Ah, entendi. Sabe? Uhum. Por exemplo, a arquitetura aqui de São Paulo, até hoje eu fico fascinado. Eu fico, meu Deus, que coisa de louco. Não só pela dimensão, pela verticalidade, mas também pelo estilo das casas, sabe? Não, você vem para bairros antigos, igual Perdizes, onde vocês moravam ali, é uma maluquice, né? É uma maluquice, porque é muita criatividade, sabe? E eu estudei arquitetura, né? Então eu tenho essa coisa muito desperta em mim, né? De ficar observando o bagulho arquitetônico, assim. E aqui na Vila Madalena, aqui perto, nessa região, o que é muito louco também é que é um bairro antigo, né? Então você tem umas mega casas ali de 2, 3 andares, com aquelas garagens para 5, 6 carros e do lado uma casinha simples que você viu que foi feito em década de 70, sabe? Cara, isso é incrível. Incrível isso, eu adoro isso. E em Lisboa, imagina, Lisboa é uma cidade
muito mais antiga, né? E os caras preservam muito coisas que foram feitas lá em 1700, 1800 e pouco. E é de uma beleza inacreditável, velho. Eu nunca poderia suspeitar, assim. Eu andei por outras cidades lá da Europa e eu não vi coisa tão bonita em termos de urbanismo e arquitetura quanto eu vi em Lisboa ou em Porto. Será que não é porque de alguma forma você já estava acostumado também? Por conta da colonização aqui do Brasil? Que, não sei. Pode ser também. O fato de tu se comunicar mais facilmente, né? Isso dá um barato. Isso dá um conforto. E outra que você foi também um clima mais quente, né? Não foi aquela coisa de neve e tal, aquela coisa fria, terrível, assim. Que é legal também, mas, por outro lado, eu, como um brasileiro, né, acostumado com esse clima maravilhoso que a gente tem aqui, eu saquei, assim, que se eu ficasse um inverno lá, eu ia ter problema sério psicológico, velho. E olha que você é do Sul, hein? O frio do Sul não é nada, comparado com o frio europeu, cara, não é nada. Em São Paulo, como que é? Porque tem uma galera do Sul que assiste o canal aqui, quando fala de clima, o pessoal já fica, não, aqui no Sul aqui é mais frio. Cara, vocês não sabem que é frio. Eu conheço São Paulo já há muito tempo, né? Muito antes de vir morar aqui, há 12 anos atrás. Só que eu sempre passei muito pouco tempo em São Paulo. Eu não gostava nada de São Paulo. Nada, nada, nada. Eu me lembro da última vez, antes de vir morar, né? Há 12, 13 anos atrás, vim me estabelecer, eu pensava assim, eu nunca vou morar em São Paulo. Mas quando eu vim, cara, aí eu já vim com uma intenção profissional, né? E quando eu comecei a morar aqui, eu entendi por que essa cidade ela é tão densamente povoada, porque o clima daqui é perfeito, velho. Isso aqui é uma perfeição de clima, velho. Isso aqui é para um ser humano mesmo viver. O frio nunca é muito frio e o calor nunca é muito calor. E tem uma característica aqui, uma característica aqui em São Paulo que não sei se tu já notou, que é o seguinte, tem um frio dentro do calor e tem um calor dentro do frio. Cara, isso eu acho maravilhoso. Então eu entendi, é por isso que isso aqui tem tanta gente, não é só por causa da grana, não. A grana se estabeleceu aqui também porque aqui é muito mais fácil de viver. Por exemplo, lá no sul, às vezes num dia tu passa por um frio horroroso de manhã e um calor de quase 40 graus à tarde, é para matar o sujeito lá. Aqui fica mais ou menos no verão, às vezes faz média, 48, né? 49 graus lá em Porto Alegre, cara, é quase... E aqui não, aqui sempre tá ali máximo de 30 e poucos, mínimo de 9, 8. Maravilha, eu adoro esse clima de São Paulo. Você acha que a sua relação com São Paulo mudou, talvez por você explorar ela de outra forma quando você tocava na rua, de você conseguir sentir a cidade de uma forma diferente ou não? Não, mudou porque desse momento em que eu, estando em São Paulo, eu decidi que eu nunca ia morar aqui, eu fui para o interior do Rio Grande do Sul e eu morava numa cidade do interior e eu morava no campo, num sítio, onde eu tenho até hoje uma casa. Eu fiquei ali durante muito tempo e eu acho que eu vivi essa coisa de estar, esse modo mato, sabe, para fazer um link aí com o teu canal. Eu vivi isso, sabe? Eu vivi a vida no campo, a vida na natureza mesmo, assim. Sim. Você produzia... você tinha uma produção artística lá? Sim, eu artista plástico. Tá. Eu sempre fui artista plástico, né? Embora eu tenha estudado arquitetura, nunca trabalhei com arquitetura, a não ser com desenho arquitetônico. Assim. Mas nunca foi por muito tempo, porque eu achava que a produção artística mesmo era mais... Eu sempre gostei da liberdade, assim, de criação. E tu fazer um projeto arquitetônico, tu fica preso à forma, né? E às leis também da física, né? Sim. E na produção como artista plástico, eu podia fazer qualquer coisa. Eu não tinha limite, assim. Eu podia ir para estilos diferentes. Então, durante o tempo que eu morei nesse lugar aí, eu explorei tudo que eu tinha de possibilidades. De recursos que a natureza te dava ali como inspiração. Exatamente. E a sua produção artística mudou quando você mudou para a cidade, ou não? Mudou, aí que tá, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei um tempo aqui só observando as coisas e tal, tipo 8 meses que eu fiquei só gastando dinheiro. O meu trabalho ficou mais arquitetônico, mais voltado na arquitetura, né? Porque eu estava rodeado de arquitetura, né? Como eu não estava antes. Mas eu nunca ganhei dinheiro com isso, cara. Eu nunca vendi nenhum trabalho que eu fiz aqui em São Paulo. Né? Porque eu comecei a entrar na música. Começou a funcionar. E eu pensei assim, tá, vou por aqui.
sabe? E vou continuar produzindo e tal, mas vou por aqui. Aí eu continuei produzindo, não procurei galeria, não procurei contato com nada, só continuei produzindo, mas não botei à venda nada. Entendi. Né? Eu perguntei se mudou a sua relação com a cidade a partir do momento que você começou a tocar. Com a cidade. Porque comigo tá acontecendo um negócio meio maluco, que até no começo do ano, até o ano passado talvez, eu tava numa crise muito grande com São Paulo. Eu moro aqui na cidade já tem uns 6 anos mais ou menos, né? Eu sou de Guarulhos, morei em Osasco, tempo, e mudei pra cá tem mais ou menos essa época. E esse ano aqui eu comecei a fazer mais coisas a pé. Comecei a andar muito. Então coisas que, por exemplo, assim... Por causa da pandemia? Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que eu sempre gostei de andar a pé. E quando eu estava viajando para outros países, por exemplo, talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é sentir o clima da cidade andando. Lógico, eu adoro fazer isso. Chegar numa cidade e sair a pé, conhecendo tudo. Puta, Isso aí pra mim é um barato. Assim, mais do que ir nos pontos turísticos ou coisas do tipo, eu gosto muito de caminhar. Eu também. Na cidade. Eu falei, cara, eu não faço isso em São Paulo. Às vezes, para ir daqui até ali, eu pego um Uber ou pego... o paulista não tem isso de caminhar, né? Isso foi uma das primeiras coisas que eu notei quando cheguei aqui. Eu chegava assim, onde é que é tal lugar? Onde é que tá a estação do metrô? Aí, cara, pega um ônibus aqui e desce 2 paradas para lá. E eu penso, por que eu vou caminhar 2 paradas? Eu vou Exatamente, a pé, cara. Exatamente. Né? Por exemplo, daqui até Santa Cecília, que é onde eu treino Kung Fu, é meio longe, né? Para você caminhar. Só que de metrô, eu gastaria tipo uns 50 minutos. Tem que fazer 2 baldeações e tal. A pé dá 1h10. Maravilha, vai caminhando, vai fazendo uma ginástica, chega lá, já tá quente até. Então, esse tipo de coisa, de caminhar mais pela cidade, mudou minha relação, tem mudado minha relação. De observar mais as coisas que estão acontecendo. Pô, aqui na rua que eu moro, tem muita coisa aqui. Muita coisa que eu não sabia que existia. Quis passar sempre de carro. Claro, velho. E não observava, né? Então era mais por essa linha, assim, de mudar a relação, de você sentir mais a cidade fervendo a seus pés, né? Incrível isso. Eu adoro isso também. Eu adoro, eu gosto de caminhar. Então, durante agora a pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer o bairro onde eu moro. O meu mercado, assim, por exemplo, música, acabou música, acabou exposição já não estava funcionando, mas música, por exemplo, não tinha mais show, não tinha nada durante a pandemia. E aí eu comecei a caminhar pelo bairro onde eu moro, e olha, caminhei muito, velho. Conheci muita coisa incrível. E delirei, adorei tudo aquilo. São Paulo tem muito acidente, assim, tipo, morro. É uma cidade que tem muito morro. E, eu adorei. Não, aqui em Perdizes, pra galera que tá escutando e não conhece, se você pega uma rua errada a pé ali, você tá fudido. Inclusive, quando eu morava aqui em Perdizes, aconteceu uma coisa curiosa lá, porque eu morava em frente de uma padaria, que foi onde eu conheci vocês pessoalmente a primeira vez. Eu tava indo nessa padaria comprar alguma coisa e eu vi vocês sentados tomando um lanche ali. Era pertinho de casa. Aí eu fiquei olhando e falei, é tipo aquela situação que vai acontecer só uma vez. Se eu não for lá trocar ideia com eles, não vai ser difícil acontecer de novo. Aí eu fui lá, cheguei e conversei com o Lumineiro. Eu, pô, sou fã de vocês, não sei o quê. Aí ele falou que a gente tá terminando de gravar o disco, vocês estavam no estúdio ali perto, gravando um disco. E beleza, conheci. Passou 1 mês, 2 meses, sei lá, mesma situação. Cheguei do trabalho, vocês estavam lá tomando um lanche, algo do tipo. E era o dia da audição do disco. Aí eu olhei assim e tal, fui lá conversar de novo, porque eu sou chato, né? Ele falou, cara, hoje é o dia da audição, tal, vai lá no estúdio, a gente vai escutar o disco lá, cola lá. Aí eu fui. É mesmo? Tu foi, cara? E foi na fase que eu tava mais escutando. Então assim, tipo, caralho, Mustache é foda. Aí aconteceu isso. Eu fui no estúdio lá, escutei o disco com vocês lá, foi, puta, que coisa da hora. Que foi o segundo? Foi o primeiro disco? O segundo disco. O segundo disco. E foi um dia muito especial, assim, eu guardo com bastante carinho esse dia. Que legal. É bem louco. Isso eu não sabia, hein? Eu não sabia. Não sabia? Não sabia que tinha ido na audição. Eu sou uma caixinha de surpresas, cara. Que bom, né? Cara, seguinte, as músicas, eu sinto que algumas delas, elas remetem a uma coisa mais essencial do ser humano, assim, tipo uma coisa mais primitiva, uma coisa mais ancestral, né? Por exemplo, você pega a Orangotango. Isso eu tô falando aqui, o nome das músicas, se vocês não conhecerem, procura depois, escuta os discos deles, que são muito bons. Mesmo essa filosofia... Façam isso. Tem no Spotify, tem em todo lugar, Comentem lá, critiquem, fica à vontade.
E eu queria saber se isso é um sentimento real que eu tenho percebido ou se é uma pura coincidência de vocês remeterem alguma coisa do primitivo, sabe? Bom, tu vê que a própria estrutura da banda, né, ela já é uma coisa primitiva pelo fato de ser basicamente acústica e usar o vocal, né? Por exemplo, no caso do Orangotango é uma música minha. Ali era mais uma colocação, assim, do ser humano normal, assim, do ser humano comum, nós, né? Assim, eu botei o nome de Orangotango porque parece que quem põe as cartas no mundo não nos vê como ser humano, nos vê como bicho, né? Então, nessa música, o Orangotango, tô dizendo aí, pô, o Orangotango também sente, o Orangotango não tem grana, o Orangotango não tem pata e patrão, o Orangotango também sente, é uma coisa, né? E também o nome Orangotango veio porque naquela época rolou eu não sei se foi um boato ou se foi um fato, que no país onde os orangotangos existem, não sei se é Indonésia, não sei qual é que é o lugar lá que os orangotangos eles até hoje estão em estado natural, os caras estavam prostituindo orangotangos fêmea, os caras treinavam o orangotango para ter uma relação sexual com um humano, o cara pagava uma grana e transava lá com uma fêmea orangotango. Isso foi uma coisa que rolou na internet naquela época, né? Que não sei se é verdade, mas enfim, foi essas coisas, assim, esse tipo de coisa que viraliza, né? Então, isso me ligou, assim, eu pensei, puta, aí, ó, né? Vamos botar aí. Caiu bem dentro da orangotango, pá, né? Sim. Então, entrou o orangotango. Então, tem essas duas coisas, assim, tipo, a gente é ser humano, né? E a gente é oprimido, treinado, né? Para ser uma coisa meio amorfa, assim, né? Intelectualmente, mas a gente tá vivo, velho. Se liga aí, tipo assim, tipo um recado, te liga. Cara, essa é a explicação, por exemplo, do orangotango, né? Na verdade, eu não sei se tem a ver com alguma coisa primitiva, né? Tem mais a ver com um grito de revolta. Assim. O orangotango é um grito de revolta mesmo. A vibe geral do Mustache e os Apaches é bem folk, né? A inspiração principal é folk. A origem. A origem... Ela começou nessa forma. O primeiro disco é bem assim. Isso, bem isso. Aí do segundo e terceiro, eu senti que tem uma mistura com música brasileira, assim, tipo, não sei se é de música brasileira em si, mas tem muitas metáforas, muitas coisas do Brasil. Como que é essa mistura, assim, hoje do Mustache? Eu acho que foi uma coisa bem natural mesmo, assim, e até baseada no bom senso de quem compõe a banda, né? A gente vive no Brasil, meu. Dixieland, Jug Band, são coisas importadas, né? São legais também. Elas são legais, são estilos interessantes, são maneiras de tocar legal. Só que a gente é brasileiro, né, velho? A gente fala essa língua, a gente tem essa cultura, né? Essa banda, Mustache e os Apaches, a maioria é de gaúcho. Tem o Lumineiro, que é mineiro, mas ele gostava muito da cultura lá do sul, tanto que ele morou lá um tempo. Então a gente tinha essa coisa já, até porque de estar inserido, sim, dentro dessa coisa rock and roll lá de Porto Alegre, né? A gente era meio, assim, integrado no movimento de rock, né? Não o rock gaúcho, né? Mas o rock de maneira geral, né? Que a gente não estava muito assim, integrado na coisa brasileira, sabe? Na cultura musical brasileira, embora todo mundo gostasse de coisas brasileiras boas, né? Mas como a banda começou por esse viés e a gente viu que dava certo, a gente andou por isso. Aí, naturalmente, a gente foi mudando. Naturalmente, a coisa foi vindo. Não, pá, os ritmos brasileiros são interessantes também. Vamos embora, vamos ver. E hoje está bem mais pro baião do que pro rock and roll. Nessa audição do segundo disco, inclusive eu lembro que eu fiz um comentário e uma pessoa, não faço ideia de quem seja, não gostou muito do que eu falei. Que eu disse assim, que
o disco tá muito bom, mas não é o Mustache que eu escutei antes. Sim. E aí a pessoa virou assim e falou, não sei o que, o disco tá mó bom, não sei o que você tá falando. Eu falei, não, calma. Quem falou isso? Mas é alguém da banda? Não. Não, era alguém que tava lá no estúdio. Lá. Aí eu fiquei com isso, falei, caramba, será que eu falei alguma coisa errada, tá ligado? Não era, foi em outro sentido. Mas fala um amadurecimento normal, né? O que eu acho é que quando a gente começa algum projeto, começa alguma coisa, a gente tenta mostrar o máximo da potencialidade que existe. E aí, no terceira coisa que você vai lançar, isso não só de música, tô falando do meu canal, por exemplo. Eu comecei com uma empolgação, falei, não, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Agora eu tô, tipo, numa fase assim de... Eu já mostrei o que eu consigo fazer, então deixa eu trabalhar nas nuances deixa aqui agora. Deixa eu me divertir. Deixa eu parar de me preocupar com isso daqui e deixa eu trabalhar nas nuances e mostrar um outro tipo de característica potencial que existe, né? Sim. E isso eu senti bastante no primeiro, no segundo e no terceiro disco de vocês. São discos muito bons, mas principalmente do primeiro e do segundo e terceiro. Sabe o que é? Eu acho que né? é o seguinte, cara. A gente decidiu não fazer letras em inglês, entendeu? A gente poderia... O nosso repertório era basicamente em inglês, e tinha alguma coisa em francês também e tal. Aquele do começo lá. Mas a gente foi compor músicas em inglês, não fazia sentido. Então também não fazia muito sentido ficar tocando aquele mesmo tipo de coisa, né? Lá do começo, né? Sendo que tem uma riqueza inacreditável para tudo quanto é lado, principalmente aqui no Brasil, com um povo extremamente criativo, né? Então foi uma coisa assim, tipo... caminhar mesmo natural, assim, velho. Eu vejo como uma caminhada bem natural, sabe? Uma coisa bem que, assim, que aconteceu porque era mesmo, porque isso é que tinha que acontecer, sabe? Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira. Porque não foi tipo assim, vamos fazer agora um disco mais maduro. Não foi. Foi assim, a gente vamos por esse lado aqui, vamos. Puta, que legal, isso aqui tem mais brasileiro e tal. Puta, é mesmo, então vamos embora, pá. E Axel, eu preciso fazer uma pausa agora para falar do nosso querido patrocinador do canal. Opa, que bom, hein? Patrocinador deste quadro específico, que é o Kukrum, nosso parceiro de todos os podcasts. O Kukrum é um snack de milho desenvolvido com a proposta de ser um snack entre o piruá, que é aquele milho que fica no fundo da panela, que é mais durinho, mais crocante, e uma pipoca estourada. Então eles conseguiram desenvolver lá uma tecnologia que chega nisso. E além disso, eles produzem todos os ingredientes que vão aqui. Então, por exemplo, esse aqui é de pimenta de limão. Eles pegam um limão, tiram a casca, desidratam o suco de limão para chegar num tempero que é colocado aqui dentro. Nossa. Então é um snack muito saudável, sem conservantes, sem aquele monte de porcarias que temos aí no mercado hoje em dia. E aqui a gente tem de pesto manjericão e pimenta de limão. Qual que você gostaria de experimentar? Pesto com manjericão. Ótimo. Aí você precisa dar uma chacoalhada para baixo para o tempero cair. E aqui, ó. Fique à vontade. Opa. Pode experimentar e falar a verdade do que você achou para esta câmera aqui, ó. Fala pro Caio e pro João o que eles achar, o que você vai achar. E o Modo Mato tem um cupom de desconto de 30% no site do Kukrum, que é kukrum.com.br, e aqui também tem o Instagram deles, @kukrum. Então sigam lá, eles têm 4, 5 sabores lançados já. E aproveitem, depois se vocês comprarem, experimentarem, comenta que eu me mando uma mensagem para falar o que vocês acharam. Tem uma coisa para dizer pro Caio e pro João. É impossível comer um só. Olha só, esse aí acho que é o slogan do concorrente. Mas ninguém lembra mais desse concorrente aí. Tá certo. Tá ótimo, hein, Caio e João? Maravilha, adorei. E tem um lance até de percussão, ó. Quando você faz cucurum. Não é mesmo, cara? Por isso o nome. Pá, que barato. Eles pensaram em tudo, eles são geniais. Caio e João, obrigado pela parceria. E a gente fala de Kukrum novamente na semana Caio que vem. João. Axel, tem uma história de você, uma bicicleta e luas cheias. O que acontecia nas luas cheias durante um período da sua vida? Eu descobri uma região de beleza ímpar. É Guarulhos? Não. Não, Osasco? Não. Não, droga. Então temos um participante novo aqui. Que fica... Que é na BR-101, entre Ubatuba e Paraty, no Rio de Janeiro. Eu descobri indo fazer um show em Paraty, são muitos anos atrás, já com a Mustache da Paz, logicamente. Eu vou levar, viu, Igor? É seu. Tá ótimo. Aí eu vi que era um lugar maravilhoso, assim, a gente foi de van, e lindo,
montanhas e florestas e a BR-101, linda. E aí eu pensei assim, vou fazer esse caminho aqui de bike. E peguei a minha bicicleta, botei dentro de um ônibus, fui até Ubatuba, desci, tirei a bicicleta do ônibus e fui para Paraty. Só que é 50 e poucos quilômetros. É jogo duro porque durante o dia tem sol, né? Então o sol queima pra caramba. Eu tive a brilhante ideia de fazer isso numa noite de lua cheia. E foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, velho. É inacreditável. Você pegou a BR-101 na lua cheia. Durante a lua cheia, de madrugada, eu peguei o último ônibus que chegasse de São Paulo em Ubatuba, né? Isso foi em torno de meia-noite, que naquela época chegava. Não faz muito tempo isso. E aí eu desço de bicicleta ali, tiro a bicicleta do ônibus, subo e pego a estrada à noite de lua cheia. Nossa, velho. Que coisa maravilhosa. Aí eu fiz para outros lugares também isso. Agora, esse caminho eu fiz várias vezes, né? Aí eu descobri que era mais legal ficar em Trindade do que ir para Paraty, porque Trindade, não sei se tu conhece Trindade. Conheço. É maravilhosa a Trindade, né? Então eu fazia esse percurso, eu fiz várias vezes. Maravilhoso, é maravilhoso viajar de bicicleta em lua cheia, num lugar tão incrível quanto esse. Pois é, lua cheia, cara. Lua cheia é uma coisa genial. Ontem tava lua cheia aqui, tava iluminando a garagem de casa. É verdade, ontem tava lua cheia. A gente acho que perde um pouco a lembrança de como que é uma lua cheia de noite sem luz artificial. Você não precisa de mais nada, você consegue enxergar tudo. Enxerga tudo. Tu vê, a BR-101 não tem poste de luz, não tem nada depois que tu sai de Ubatuba. Sim. Então, se tu tá lá... Eu fiz uma vez eu fui nesse caminho sem lua cheia. E foi muito tenso. Porque tinha momentos que tu não enxergava absolutamente nada. Só enxergava, sei lá, alguma luz no céu, estrela, assim. Que não chegava a iluminar o chão. Então parecia que tu tava caminhando, andando de bicicleta, que tu desliza, né? Parecia que tu tava andando em nuvem, cara, porque tu não via nada, não via nem o chão. Aí eu pensava assim, não, isso aqui é muito jogo duro, né? Vamos fazer na lua cheia e tal. E, cara, maravilhoso, velho. E eu fiz para outros lados também. Recomendo muito. Viagem de bike na lua cheia. É uma experiência que quem tá vivo tem que experimentar, velho. Muito bom. Eu vou fazer isso em algum momento da minha vida ainda. Tá anotado mentalmente aqui essa dica. Vai que tu vai lembrar de mim, tu vai achar perfeito. Axel, e tem alguma novidade do Mustache pro futuro? Qual é o estágio que vocês estão agora de produção? Então, a gente gravou ontem uma música, um clipe e a pré-gravação, mas já bem acabadinha. Inclusive, eu te mandei já tá contigo. Depois eu quero que tu ouça ela de fone. Sim. Né? E me dê as tuas impressões, né? Tá. Por favor. E então a gente está com já um repertório novo, a gente já está apresentando o show, né? Com músicas novas, e em breve, tipo ano que vem, a gente vai lançar o disco novo da Mustache, com formação nova. Qual que é a formação atual? Para mandar um salve aqui já. Eu, Axel, o Tomás Oliveira no baixo e vocal, o Rubens da Selva, que é o nosso guitarrista e vocalista também toca bandolim. O Fernando Lima, percussão, ele é o novo, é o cara que entrou já faz uns 3 anos na banda. E a gente tá agora num quarteto, mandando ver, velho. Legal. Eu fui no show recentemente de vocês foi aqui no Fatiado, né? Foi genial. Gostou? Foi muito bom, gostei. Tava bem, ele já tava bem ensaiado ali, já tava bem legal. Tava bem redondinho, tava bem legal ali. Tá muito interessante essa nova fase aí. Bacana. Bem brasileira, bem pegada, assim, letras provocativas. Como tem sempre que ser, aquele né? bom humor, né, que a gente procura manter, né? Legal, muito bom. Eu sou o cara mais sério da parada, velho. Eu toco de cara fechada. O resto é tudo maluco, tudo doidaço. Quem sabe a gente não consegue fazer um evento do modo mato com Mustache dos Apaches tocando. Cara, depois que eles virem aqui esse programa, eles vão querer fazer. Eu gosto muito de trazer o virtual pro mundo físico, né? Teve outro dia que eu fiz um eventinho, até te mandei o convite. Foi no bar de uma amiga minha aqui. Sim. Um encontro dos amigos, tal. Tipo, pessoal que já participou de uma conversa, ou que eu conheci na estrada, ou que tem alguma coisa a ver. Eu gosto muito de trazer isso. Inclusive, naquele dia eu tinha convidado um amigo meu que toca trompete para tocar lá
umas músicas, não deu certo. Mas, pô, com certeza, a gente pode pensar Cara, alguma coisa junto. A gente aí. faz um momento aqui e passamos um chapéu virtual só para não perder. Olha só. Eu acho. Para não perder a forma, meu. Axel, muito obrigado por ter tido essa conversa comigo aqui. Se você não agradeço. conhece o Mustachos Apaches, eu peço para você conhecer, que é uma banda muito boa. Escutar, acho que é legal fazer a experiência de escutar do primeiro disco, segundo e terceiro na ordem. E também é fácil, porque tá ali no Spotify, tá nos streamings todos. Tá aí. em todo lugar. É. E também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Se você está só escutando isso no Spotify e no Apple Podcasts, saiba que no canal tem outros vídeos de viagens, né? E se você está só vendo o vídeo, você tem a possibilidade de escutar só isso como um podcast mesmo nessas plataformas de áudio. E, bom, a gente se vê então na próxima semana. E até mais. Valeu, Axel. Muito obrigado, até a próxima. E de repente a gente marca essa aí. Com certeza. É nóis. Falou. Falou. Esse foi o Modo Matos.